Tirando o Renan, que se posicionou, que teve pelo menos a dignidade de mandar um vídeo dando satisfação, não é satisfação pra mim. Flávio Bolsonaro não precisa me agradar. Renan Santos não precisa me agradar. Pablo Marçal não precisa me agradar. Mas se não tem respeito com a agenda que foi confirmada com dias de antecedência, é porque não tem respeito com o eleitor. Eu estou aqui sendo vereadora exatamente para acabar com corrupção. A gente foi para as ruas desde a Lava Jato, faz um trabalho a nível federal, faz um trabalho a nível estadual e também, obviamente, a nível municipal. Você tá preso, rapaz. Não pega as suas coisas. Só mentira. Você usou um grupo da igreja. Vamos lá. Governadores que não ajudarem a acabar com o crime organizado sofrerão intervenção. Essa frase é do Renan Santos. A vice e o candidato dela pensam em não ajudar a combater o crime organizado? O que é isso? Deixa eu ver. Dá play. Que nada tem a dar, nada dá. Eu acho que a gente percebe o tipo de imaturidade política de um candidato que desconhece a força do povo, que tende a desrespeitar a democracia. Quando a gente fala que está do lado certo, a gente diz isso muito claro. Este é o lado que defende de maneira muito firme a democracia e o desejo do povo. Cara, foram 25 segundos dela falando nada. Nada. Não, é maturidade política que não conhece a força do povo. Porque quando a gente fala que a gente está do lado certo, é porque a gente está defendendo a democracia e defendendo o povo. Sério, cara, é assim... Ai, vamos lá, né? Eu vou falar o que dessa pessoa? Falar o que dessa pessoa? Tá lá com a estrelona do 13 e um adesivo de um cara chamado Nem. Não é nem neném, não é que ele é um neném. Ele é um nem. Nem estuda, nem trabalha, né? Vamos lá, próximo. Vamos lá. Renan Santos, candidato do Missão, fez campanha em São Paulo. Renan Santos participou de um fórum para candidatos organizado pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, responsáveis por transformar matéria-prima bruta em produtos usados em outros setores. O fórum contou com a participação de outros candidatos. O evento é voltado a autoridades, lideranças... Só no final, fala só o final do vídeo ali, vê se aparece alguma coisa do Renan ali. Tem a fala dele ali, é isso? Ah, ele tava com a camiseta do Lulinha, cadê o dinheiro dos aposentados? Dos velhinhos, tá bom. Próximo. Você já deu like na live, irmãozão? Hã? Você já meteu-lhe do like na live, hein? Estamos com 7.700 pessoas ao vivo aos 12:10. Isso é muito bom. Dê like na live, cara. Vamos lá. Kim Kataguiri confirmou que o plano de Renan Santos identificou cerca de 200 bilhões de reais por ano em renúncias fiscais que podem ser revistas. Desse total, 38 bilhões anuais já foram selecionados para a corte. Durante a Agenda Brasil 26, competitividade em debate, o representante também defendeu mudanças nas vinculações, tal. Desce um pouquinho. Tem o trecho do vídeo? Deixa eu ver o que ele falou. 1 minutinho. Vamos lá. 2. O nosso programa é o único concreto. É o único que traz o detalhamento da economia e... Aliás, eu poderia repetir tudo aquilo que o Samuel Pessoa falou mais cedo. É o único aquele que traz os números do quanto a gente vai economizar e onde a gente vai economizar. Começando pelos supersalários do Judiciário, pelos supersalários do Ministério Público e também das carreiras jurídicas do Poder Executivo e da Diplomacia. A gente está falando de uma economia de 15 bilhões de reais para começar. Depois da revisão das renúncias fiscais, a gente acredita que aquelas que podem ser revistas são de cerca de 200 bilhões de reais ao ano, daquelas que nós já estudamos e já escolhemos cortar 38 bilhões ao ano também. A necessária desvinculação, né, da receita de impostos da saúde e a desvinculação da receita corrente líquida na parte da educação não faz o menor sentido num país em que a gente muda a nossa demografia, em que pela primeira vez nós teremos mais idosos do que jovens, a gente engessar os gastos. E, aliás, a gente também tem uma desvinculação do Fundeb. Quando a gente analisa os resultados do IDEB, os estados que proporcionalmente tiveram mais complementação do Fundeb foram aqueles com os piores resultados no IDEB. Ou seja, o discurso de que basta despejar recurso na educação para melhorar a qualidade é um discurso absolutamente falido que não se sustenta aí há pelo menos 20 anos de políticas públicas baseadas em evidência. Então, a gente primeiro precisa melhorar a gestão, mesmo porque no ensino superior a gente já gasta mais do que o CDE e o desempenho do nosso ensino superior é péssimo, né? Em regra, óbvio que a gente tem honrosas exceções. Eu costumo dizer que o Brasil é motivo de orgulho em 3 áreas excepcionalmente. Primeiro, aviação civil, depois agropecuária, pesquisa da Embrapa e terceiro, a medicina da USP, que acho que são uma das únicas 3 áreas que nós estamos na fronteira de conhecimento do mundo. Isso para falar das honrosas exceções que nós temos de boas universidades. Vamos lá.
que o Kim tá falando aqui é basicamente o seguinte, são duas coisas. A primeira é o seguinte, existe muita renúncia fiscal setorial no Brasil que não é... Vamos lembrar, renúncia fiscal não significa que se você não tivesse feito a renúncia, você teria o dinheiro no bolso. Isso não é verdade. Tá? Então, renúncia fiscal, do jeito, sei lá, que os comunistas falam, porque o Brasil deu 600 bilhões de reais de renúncia fiscal. Beleza, parece que você, sei lá, tinha 600 bi que você abriu mão. Não é verdade, tá? Mas hoje no Brasil, as renúncias fiscais que foram recordes nos governos petistas, inclusive no governo Dilma, elas não trouxeram a contrapartida necessária, tá? Não desenvolveram a indústria naquelas áreas. Então, ficou só como um presente para essas empresas amigas do rei. Então, o Kim já toca nesse ponto. Segundo ponto importante. Quando ele fala de educação, desvinculação dos orçamentos e do Fundeb, aqui no Brasil, não sei se você sabe, mas tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, eles têm um repasse mínimo da educação, tá? Um repasse mínimo de dinheiro que tem que ir para educação e para saúde. Se não me engano, tá? A União é 19 para educação e 16 para saúde. E estados e municípios são 22 ou 25 para educação e 16 ou 17 ou 18 para saúde, certo? Os estados e municípios têm um repasse maior. Isso é horrível. A ideia é mal feita. A ideia é tipo assim, eu vou dar o dinheiro na sua mão, mas você tem que gastar com educação, viu? Beleza, só que às vezes o cara não... Eu já dei vários exemplos aqui disso. Qual que é a solução, portanto? A solução, portanto, é entender modelos de gestão. Tá? E aí eu digo mais, o que ainda aponta um problema. Ele fala assim, olha, a gente gasta igual ao CDE no nível superior e o nosso nível superior tá uma porcaria. E aí eu vou trazer uma coisa impopular aqui. Existem muitos cursos que devem deixar de existir de maneira pública. Quer ver um deles? Direito. Eu acho que se você vai estudar direito no Brasil, você vai ter que pagar por isso. Tá? Porque no Brasil já tem muito advogado. Nós somos o Brasil com mais advogados per capita. Por quê? Porque as pessoas querem pagar, né, as pessoas querem fazer uma universidade de direito para que depois elas prestem um concurso. É isso. Então, não é importante para o Brasil hoje investir nisso. Tá? Aí, sociologia é importante daqui a 10 anos. Sabe o que a gente tem que fazer? O que a China tem feito. O que outras nações têm feito. Nós vamos investir em engenharia. Vamos investir em engenharia aeroespacial. Nós vamos investir em medicina. Aí, beleza. Aí é o Estado investindo em nível superior para que você tenha uma conexão daquele investimento com o desenvolvimento do teu país. Você vai me desculpar. A quantidade de antropólogos que a gente forma pela USP, tá? Não está ajudando o Brasil a se desenvolver neste momento. Tá bom? A gente já investiu muito nisso. Vamos parar de investir um pouco nisso e investir em outra coisa? Vamos tirar um pouco de dinheiro da FEFELESH e jogar em escola básica? Porque aí você pega o jovem negro, em vez de você dar uma cota pra ele, que ele tá semi-analfabeto, que você tratou ele mal a vida inteira, pra você falar, olha, pelo menos você tá na universidade. Não. Vamos tirar o dinheiro da FEFELESH e dar uma escola de qualidade pra esse jovem negro? Aí sim você tá falando de competitividade. Aí sim você tá falando de inclusão de verdade. É isso que o Kim tá falando com palavras mais difíceis, né? Mas é basicamente isso. Beleza. Vamos chegar na história da Amanda. Eu vou contar um negócio pra você. Um dia a Amanda chegou pra gente, né? E falou assim... Acho que foi pra mim o primeiro que ela falou, na verdade, né? Pô, Arthur, tá acontecendo uma coisa estranha, meu. Como assim? O que aconteceu? Olha a história. Um dia, apareceu um cara lá na Câmara. Falou, tudo bem, eu tenho um projeto aqui eu tenho uma empresa de tecnologia, essa empresa quer fornecer câmeras pros policiais. Bom, tá bom. A Amanda é presidente da Comissão de Segurança Pública, da Comissão de Segurança na Câmara dos Deputados, dos vereadores. Vai conversar com a presidência. A Amanda atendeu. Tudo bem, eu tenho uma comissão. Amanda, beleza, vamos colocar isso em pauta, vamos colocar isso em votação. Chegou na Comissão de Segurança Pública. Olha, a proposta foi rejeitada. Por quê? Sei lá. Ou porque, sei lá, tem muito policial, o policial não gosta de câmera na farda, ou porque a empresa de tecnologia não atendeu as expectativas técnicas, ou porque o preço estava fora de cogitação. Não importa, foi rejeitado. Olha, foi rejeitado. Beleza. Aí o cara entrou num grupo da igreja que a Amanda estava participando. Olha, Amanda Vitorazzo aqui. Começou a mandar mensagem pra ela. Mano, tudo bem? Eu sabia que tem um aplicativo de Bíblia aqui, não sei o que. Ela, pô, que legal, um aplicativo de Bíblia, deixa eu ver. Pô, que bacana. Aí ele começou a se aproximar dela pra falar de questões de fé. Aí, Amanda, então, eu sou da empresa de tecnologia tal. Ela, pô, que interessante e tal. Eu queria conversar com você sobre... mas foi rejeitada a proposta. Não, mas a gente tem como dar um jeito nisso. Aí a Amanda achou a conversa meio torta. Ela chegou pra gente e falou, o que eu faço? A gente falou pra ela, Amanda, vamos fazer o seguinte, quer filmar e prender esse cara? Vambora.
Baita, você tem que ter coragem de fazer isso. Vambora, você tem coragem? Tenho. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer um BO, porque você vai ter que conversar com o cara. Em alguma instância, você vai ter que abrir porta pra esse cara te fazer uma proposta indecorosa. Faz o BO antes. Faz, ó, estou fazendo um boletim de ocorrência dizendo que marca a reunião com o cara. Isso demorou meses, tá? Isso não foi uma coisa rápida. Marca a reunião com o cara. Posiciona as câmeras, filma tudo e chama a polícia. Beleza. Aí a Amanda ontem manda mensagem. Isso, cara, isso faz meses, tá? O Arthur empresta a GoPro, tal, beleza. Eu preciso dela hoje, tal. Ajeitei tudo aqui, mandei pra ela. Aí a Amanda foi lá com o Arthur Scara, planejou tudo, pôs a câmera, tudo certinho, marcou reunião com o cara às 4 horas da tarde. Beleza. O cara chega lá, o cara oferece pra ela a propina, ele ofereceu de forma clara, vocês vão ver no vídeo, ele falou assim, ó, acho que o contrato era de 60 milhões, são 20 milhões por ano, né? 222. E aí é o seguinte, a gente tá disposto a te dar 5%. Vamos dar 5%? Não, pode chegar até 10. Chega até 10. Mas ó, pra começar, só de você ajudar a gente, eu já consigo te adiantar 200 mil. Manda, beleza, você tá preso. Então você vai ver o vídeo agora do cara, beleza? E o cara tá preso. Vamos lá? Põe na tela e agora entendendo o contexto, você vai assistir o vídeo junto comigo. Vai lá, dá play. Só lembrando, galera, muitos likes aqui, viajando aqui, voando. Relâmpago no Nepal, com o céu azul. Pausa. Tô ouvindo falar de Nepal, cara. Tromba d'água é isso aí, velho. Ela vem de repente. Vamos lá. Play. Não perde as suas coisas. Tá fazendo corrupção, né? Nesse sentido, inicialmente, poderia ser de 200 mil reais. Sim, só para dar sinal. Contrato com a Prefeitura de São Paulo seria de 60 milhões. Mas tudo bem, você. Tudo. Aí é o Brasil inteiro, né? Tem vários projetos. Mas assim, eu queria ver para a gente alinhar expectativas. Vocês fizeram uma proposta, né? Na câmera, mas isso que a gente tinha falado, que pode ser com qualquer produto deles, que é a mesma porcentagem. Qual que é a proposta? Posso ter 5% daquele projeto de sistema. Contrato com a Prefeitura de São Paulo seria de 60 milhões. Por mês ou por ano? Por ano era 20, mas era 3 anos. A licitação são 3 anos, Exato. E aí são 20 milhões por ano. Exato. Do total do contrato é 60 milhões. Exato. Quantos por cento? 5%. Que daria 3, sabe? 3 milhões. 3. Você tinha falado de 5 a 10. De 5 a 10. Isso aqui tinha algumas variáveis. Ou seja, o pior caso possível é 5. O melhor é 10%. Obviamente, tudo isso iria acontecer só hoje da licitação. Por isso, a pergunta é se talvez poderia ter talvez um incentivo, alguma coisa assim. Ele me mandou para conversar, mas... O contrato da polícia, qual foi a porcentagem? Você sabe? Esse eu não sei porque... Pausa. Isso aqui ele tá falando, porque esse cara falou que essa mesma empresa fechou um contrato com a polícia militar ou alguma outra polícia. E aí o Scara até pergunta, né? O Arthur Scara pergunta, mas e esse aí, você sabe a porcentagem que pagaram? Aí ele fala que não sabe, tá? Vai lá, dá play. Posso perguntar para ele. Mas Pra quem? É pro Wilson, pro CEO, eu posso perguntar. Dessa eu não tenho muito conhecimento. Mas eu sei que na Bahia também foi do mesmo jeito. Você tá aí na também. Pausa. Você viu o que ele falou? Na Bahia foi desse jeito, em Santa Catarina também. Ele tá entregando. Ó, a gente fechou contratos lá e nós pagamos porcentagens, eventualmente, para pessoas ali. Dá play. Já tenho, porque a gente só GCM que faltaria. Nesse sentido, inicialmente, poderia ser de 200 mil reais. Sim, só para dar um sinal, né, que as coisas estão avançadas. Bom, na verdade, está fazendo corrupção, né? E a gente não faz corrupção. Inclusive, o que está fazendo é um crime. Por isso você está preso. A gente luta há muitos anos contra essas coisas, contra a corrupção, principalmente contra a corrupção do setor público da igreja. As coisas não precisam ser capazes da corrupção. Eu não quero... Sei lá para a delegacia. Sirva principalmente como exemplo, que a gente infelizmente sabe que a corrupção ainda existe. O fim da Lava Jato, com tudo que a gente vê no governo federal, estadual e municipal, a gente consiga acabar e enfrentar. E enfrentar não é no discurso, enfrentar não é fazer um projeto de lei. Enfrentar é isso. É quando alguém vai te propor uma corrupção, mudaria a vida, poderia me aposentar, você nega e você prende, pra dar o exemplo. A que nível que chegou?
Fala pra mim. Acertamos ou não acertamos na Amanda Vettorazzo? Fala pra mim. Fala pra mim, cara. Olha, que pena que a Amanda não pôde estar filiada na missão pra ser nossa candidata a Senado. Que pena, cara. Que pena. Ela prende invasora, ela prende agentes de corrupção. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Como é que você critica, Amanda? Faz uma crítica aí. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que, se a gente tivesse mais 5 vereadores como a Amanda, irmão, São Paulo era outra coisa. As pessoas vão, esse ano, votar nos senadores, né? São 2. Você imagina ter uma Amanda Vettorazzo como senadora em cada estado? Você imagina? Vamos lá. Mais informações sobre o vagabundo que prende hoje. Deixa eu ver o que é isso daí. Vamos lá. Leonildo Vilela da Silva. Consta presente em procedimento que nada de hoje, 16, gabinete, doutor Diego Fernando Porto, tal. Tá, põe na próxima. Isso aí é o BO, né? Municipal, prosseguiu parlamentar, tal. Próxima. Tal, preso em flagrante, tal. É isso aí. É isso aí. Cara, meus parabéns, Amanda Vettorazzo. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, velho. Ela é demais, né, cara? Ela é demais, velho. Olha lá. Olha o cara tentando esboçar uma crítica. Quem recebia auxílio emergencial na malandragem também merece prisão? Não, Amanda não recebeu nada da malandragem, cara. Nossa senhora, velho. Muito bom, cara, muito bom. Amanda, assim, eu não tenho nem o que falar, cara. Meus parabéns, cara. Meus parabéns. Que pessoa incrível, cara. Que pessoa incrível, cara. Vamos lá? Vítima chega a sorrir para o assaltante segundos antes de ser roubada. Detalhe aqui, em seu perfil ela aparece com um boné vermelho e uma camiseta com o número 13. O que é isso? Sendo bem recebida no Rio de Janeiro. Deixa eu ver. Cabelinho de abacaxi, né? Um vídeo de assalto. Próximo. O que é isso aí? Uma grande decepção, dispara Luiz Bate após Flávio Bolsonaro voltar a saber sem dar satisfação pra ninguém. Eu vou contar um negócio pra vocês, esse negócio do Bate, tá? Que ele está, assim, né? Com o rosto bem harmonizado. Fez do lift aqui, ó. Meteu-lhe do ácido hialurônico, né? Tá bonitão, Bate. Né? Ainda deu uma tingida aqui no cabelinho, né? O lance é o seguinte, cara. O Renan, ele tinha marcado o Bate. E eu lembro que alguma coisa aconteceu. Ele tinha um evento de manhã, daí ele tinha depois a sabatina ele tinha um debate, depois ele tinha a sabatina do Rio de Janeiro, aí tinha voo pro Rio de Janeiro, aí ninguém sabia muito. E aí ele teve que cancelar, ele mandou um vídeo, Bate. Pô, Bate, desculpa aí, cara, a gente marcou, mas realmente a agenda entroncou. Né? Ela deu uma intersecção na agenda e eles não perceberam, né? E aí os outros simplesmente não deram satisfação. É isso, deixa eu ver o que o Bate falou, dá play, vamos lá. Me preocupa porque é o seguinte, candidatos começarem a achar que isso é normal. Tirando o Renan, que se posicionou, que teve pelo menos a dignidade de mandar um vídeo dando satisfação, não é satisfação pra mim. Flávio Bolsonaro não precisa me agradar. Renan Santos não precisa me agradar. Pablo Marçal não precisa me agradar, mas se não tem respeito com a agenda que foi confirmada com dias de antecedência, é porque não tem respeito com o eleitor. Não fica feio pra mim, ou pro nosso grupo que anunciou a entrevista e não honrou porque o entrevistado furou, algo que estava confirmado. Fica feio pro candidato. Renan Santos ainda tem o meu respeito nesse sentido, porque mandou um vídeo dando satisfação para os seus seguidores e para os seus eleitores. Agora, o Flávio Bolsonaro, uma grande decepção. E não ter dado uma satisfação para o seu público. E olha que o Flávio é um seguidor ativo das redes sociais.
Um seguidor ativo das redes sociais, do Bate Notícias. Pois é. Vamos lá, próximo. Cara, Homem Brinquedo. Homem Brinquedo é foda. Vamos lá. Ô, Bate, assim, puta, é foda, né, cara? É foda, é foda. Vamos lá, próximo. Bolsonaro confirmou a presença na sabatina do Jornal Nacional. E eu já afirmo a vocês, pode ser o fim da campanha de Flávio Bolsonaro esta entrevista no Jornal Nacional. Eu asseguro a você que está me acompanhando, se Flávio Bolsonaro sentar naquela cadeira na frente da Renata e do Tralli, ele vai ser triturado. Independente de opinião política da Globo. Porque Eu também acho, mas eu vou te falar uma coisa, Bate. Isso não é o fim da campanha, porque o eleitor do Flávio, em grande medida, ele não liga pro cara ser triturado. A gente acabou de ver o Zema indo muito mal, o Caiado indo muito mal, e a galera lá, eles são bons demais, essa Globo dá licença, hein? Vai lá, dá play. Isenção não existe. Eu cresci com uma percepção sobre determinado assunto, a Débora, né? Se eu acho, por exemplo, Débora, você acha esse copo bonito? Você vai falar, Bate, não, eu acho ele muito grande. Eu vou falar, eu acho ele o tamanho ideal para um copo de água. Ou seja, cada um cresceu vendo o mundo de uma forma, vendo o mundo de uma maneira. Só de você ter uma opinião sobre algo, você já não é isenta. Porque você teve uma criação. A tua base familiar foi diferente da minha, então nós podemos ter visões diferentes de mundo. É óbvio que a Globo tem a opinião política dela. Mas, na minha opinião, Flávio Bolsonaro, ao sentar na cadeira do Jornal Nacional, vai afundar a sua candidatura. Ele já foi mal na entrevista da Globo News, assim que revelaram o escândalo do Dark Horse. Ele foi burro de ter dado aquela entrevista. Não devia ter dado aquela entrevista. É claro que a Globo ia pra cima dele, pelo que a gente tem visto do editorial. Flávio Bolsonaro, se sentar na cadeira do Jornal Nacional, vai triturar a sua campanha, Flávio. Vocês viram ontem o Zema. O Zema já era minúsculo, saiu mais do que nanico dessa entrevista. Acabou, pra mim, acabou a campanha do Zema. Isso é verdade. A falta dele no debate, quando ninguém percebeu que ele estava ausente, já foi o fim da carreira dele. É verdade. Isso é verdade. Mas assim, no caso do Flávio é diferente, tá? Porque no caso do Flávio, os eleitores do Flávio, como eu falei, a dissonância cognitiva é tamanha que o Flávio pode chegar lá e fazer... O Flávio pode chegar, tirar a camisa e ficar pelado. As pessoas falam, ele imitou. Ele mandou muito bem, né?